jogos. Isso é uma verdade, né? Os jogos, eles já suspenderam até conflitos entre países. E quando o presidente da FIFA falou isso, me chamou a atenção, porque eu disse, meu Deus, e nós que somos servos do Senhor, o que é que nos tem unido? Nós que servimos a Deus, cadê a nossa união? Se o mundo inteiro se junta para os jogos, para a Copa, e através dos jogos eles estão unidos em um só pensamento. Deus lançou uma pergunta no meu coração: o que tem nos unido? Nós servimos a um único Deus, nós temos uma só fé, mas será que nós temos vivido em um só propósito? Será que nós temos vivido em uma só união? Fica uma reflexão para a gente nessa noite. O que nos une, igreja? Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, abra no livro de Atos. Atos capítulo 14. Nós estamos numa campanha de 7 dias de jejum e oração. Estamos nos reunindo aqui na igreja às 6 horas da manhã. E assim como eu perguntei para os irmãos, o que nos une? Buscar a presença de Deus deve ser o maior motivo de nós nos unirmos. Nós começamos essa campanha na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Como tem sido maravilhoso. No segundo dia nós tivemos um luto espiritual muito grande. Quem é responsável por essa campanha missionária é Eliane e Gisele. Gisele teve muita dificuldade para vir por conta do trabalho. A missionária Eliane passou a madrugada numa missão no hospital. Quando eu chego na terça-feira, irmãos, eu adoeço na consagração. Eu digo, meu Deus, que luta espiritual. Mas hoje o Senhor falou de uma maneira muito poderosa. Os desafios eles acontecem porque os céus não se moviam ao nosso favor. Amém? Por isso que há empecilhos e nós não vivemos de acordo com as emoções. Nós não dependemos das nossas emoções, nós dependemos de Deus. Diga assim: eu não dependo das minhas emoções. Aí abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, versículo 21. Nós encontramos a história de Paulo, apóstolo do Senhor. A Bíblia diz assim, Atos 14, 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra. Senhor, nosso coração está receptível à tua voz. Fala de uma maneira poderosa, Senhor, sobrenatural. Os nossos corações, Senhor, é uma terra fértil para a semente da tua palavra. Que ela caia na terra e venha frutificar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que passagem é essa de Atos capítulo 14? A Bíblia fala sobre Paulo, talvez você já tenha ouvido a história. A Bíblia fala no início do capítulo 14, em como Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. A Bíblia fala que Paulo ele estava ministrando a palavra. A Bíblia é muito enfática porque fala que a mensagem foi tão boa que impactou muitas vidas. Só que após aquelas vidas serem impactadas com a palavra, uma multidão de pessoas se levantam enciumados, incomodados porque vê Paulo e Barnabé. Barnabé era um homem que tinha o respeito da sociedade, mas Paulo, mesmo tendo uma vida transformada, mas era um homem que despertava a curiosidade de muitos, porque na realidade Paulo matava os cristãos e muitos não tinham certeza de que realmente ele era um homem transformado. Mas houve um momento na vida de Paulo que ele estava
Saulo, mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele se tornou Paulo. O teu nome já mudou. Hoje você é uma nova criatura. Amém? Hoje o Senhor fala para você: não deixe as emoções determinar a tua bênção, meu irmão. Você está no caminho certo, vem as emoções para te abalar, para desestruturar você, para deixar você duvidoso, para fazer você desistir da vida, para fazer você desistir dos seus sonhos. A bênção está às portas para você, mas você não consegue enxergar, porque parece que as emoções têm determinado o caminho que você deve seguir. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Paulo tivesse se deixado levar pelas emoções, ele jamais voltaria para o lugar que ele foi apedrejado. A primeira coisa que ele faria era dizer assim: esse povo me maltratou, tentou tirar minha vida, agora eles que se virem. Mas deixa eu dizer uma coisa: você sabia que a vida é um labirinto? Quem sabe o que é labirinto? Sabe o que é labirinto? O labirinto é lugar fácil de se andar? É não. Você entra direitinho, mas você achar sair de algo fácil? É não. Quando você acha que está no caminho certo, de repente aparece o quê? Uma parede. Aí você fica parado atrás da parede? Fica? Não, você faz o quê? Procura uma outra saída, não é isso? Aí você segue a outra saída, o caminho é esse aqui. Ele sempre diz assim, né? O caminho agora é esse. Aí você continua no caminho. Aí você chega no lugar que você sai da outra parede. Você para? Não. Você continua. Você vai em busca do outro caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que até o dia mal foi criado por Deus? Sabia disso? Porque a gente acha às vezes assim: não, tudo de Deus é bom. É bom. Mas até o dia mal também é bom. Porque a gente não aprende sempre na abundância. A gente aprende no dia mal. Sabe como é que a gente aprende? É na dificuldade. Só que o dia mal o Senhor está ausente. A diferença é porque no dia mal, mas Deus está presente com você, te ensinando. No dia mal você está aprendendo. Esse dia para Paulo não foi um dia fácil, foi um dia mau. Ele estava sendo apedrejado, tentando tirar a vida de Paulo. Mas é como se ele estivesse tentando sair do labirinto. A Bíblia diz que ele se levanta, ele sai daquela cidade. Mas o versículo 21, veja aí: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Irmãos, eu pergunto para você: é fácil você ser apedrejado no lugar depois você voltar para aquele mesmo lugar que você foi apedrejado? É fácil tentar tirar a tua vida e depois você voltar para aquele lugar onde é lugar de dor? É fácil? Não. O que é que Deus está nos ensinando com essa palavra? Nós precisamos aprender com as nossas feridas. Nós precisamos aprender com as nossas maiores dificuldades. Nós precisamos entender que quando nós nos deparamos com uma parede na nossa frente, não é para nos paralisar, é para que a gente possa chegar no outro caminho. O Senhor está nos guiando. Nós temos propósito. Paulo, ele conhecia qual era o seu propósito de vida. Irmão, deixa eu perguntar para você: você sabe qual é o seu propósito de vida? Tem gente que ainda não sabe qual é o seu propósito de vida. Eu ministrei no domingo passado, eu falei o seguinte: cada um tem sua missão. Quando Deus criou você, Deus já tem um propósito de vida para você. Nós precisamos conhecer o nosso propósito de vida, porque assim nós não somos influenciados por muitos. Paulo, ele poderia ter sido influenciado por pessoas que estavam instigando a multidão contra ele. Mas Paulo conhecia tanto seu propósito de vida que nada tirava ele do caminho que ele sabia que precisava seguir. Você entende que quando você compreende o seu propósito de vida, ninguém consegue tirar você desse propósito? Quando
gosto, ninguém gosta. Só que chuchu não tem gosto próprio. Tem não. O chuchu, você bota e pega gosto, né? Assim que mancha. Se bota o chuchu na carne, ele fica com gosto de quê? Na carne cozida. De carne. Aí você pega o chuchu, bota no feijão, ele fica com gosto de quê? De feijão. Aí você pega o coitado de chuchu, cozinha ele no vapor, fica com gosto de quê? De nada. Tem gente que é filho de chuchu, não sabe o propósito de vida, meu irmão. Ele acha que precisa ser influenciado por um para poder seguir o caminho. Precisa ser influenciado por outro para seguir o caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa conhecer o seu propósito de vida. Não seja influenciado por pessoas, seja influenciado pelo próprio Deus. Amém? Paulo, ele não foi influenciado por pessoas que queriam apedrejar. Ele não deixou que as suas emoções o contaminassem. Ele não permitiu que a dor que ele viveu naquele momento, que não é fácil, imagina pregando a palavra, falando da libertação que ele recebeu, trazendo vida que é extraordinária. Porque Paulo, quando ele ministrava daquilo que ele vivia. Essa semana eu estava falando para a Mundinha. Mundinha, na igreja nós precisamos falar do que nós vivemos, não foi, Mundinha? Porque, irmãos, a gente vive no testemunho que nós temos com Deus. São experiências únicas. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho são boas novas. Irmãos, que Evangelho é esse? Que nós vivemos contando o testemunho de outro. Nada contra, a gente conta o testemunho dos irmãos. Graças a Deus é uma vitória alcançada. Mas cadê os meus testemunhos? Cadê a nossa experiência com Cristo? Está na hora de nós conhecermos Deus, não de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele, de viver o extraordinário de Deus e poder falar daquilo que nós vivemos. Paulo é um homem que realmente teve um encontro com Cristo. Ele não viu Jesus, ele não teve essa oportunidade. Mas o Senhor, um certo dia, teve um encontro comigo. Irmãos, nem sempre somos nós que vamos em busca do Senhor. Mas quando o homem não vai em busca do Senhor, um dia Deus vai em busca do homem. Amém? Até porque Jesus já nasceu com esse propósito de nos resgatar. Paulo foi um homem que era um homem da lei, e que ele tirou a vida de muitos cristãos. Mas um dia, Jesus disse: Paulo, por que você me persegue? Irmãos, quem persegue o servo do Senhor não está perseguindo uma pessoa, está perseguindo o próprio Deus. Você entende que Paulo, quando ele estava sendo apedrejado, ele estava entendendo que ele estava sendo apedrejado não era pela pessoa dele, mas pelo evangelho que ele estava anunciando. Você entende que tudo que você faz é a perseguição que você passa não é pelo que você é, mas é pelo evangelho, pelo poder de Deus na sua vida. Está na hora de você lançar fora as emoções que estão desnorteando a tua vida. Está na hora de você entender que a vida é um labirinto. Mas
disposto a lutar. E você? Você não está condenado ao fogo do inferno. Você é filho. Amém? Você é escolhido de Deus. Mas porque em vez de lutar, de se levantar, você está se prostrando. Se o condenado ao inferno, que é o diabo, se levanta todo dia mesmo sabendo do seu fim, e você que é filho de Deus, que tem a força do Senhor, não se prostre, se levante, tem esperança para amanhã. Deus é com você, meu irmão. A maior estratégia do diabo é te iludir, é mexer com as tuas emoções, é desmotivar você, é fazer você não ter esperança, é fazer você desanimar, é fazer você se prostrar. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você: você é poderoso na terra. Amém? Tudo é possível naquele que crê. A Bíblia fala que Paulo ele volta e ele vai falar com os seus discípulos, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Irmãos, o que é alma? A alma é o centro das nossas emoções. Se a nossa alma não estiver bem, todo o teu corpo vai mal. Se a tua alma não estiver bem, meu irmão, você não tem disposição para nada. Se a tua alma não estiver bem, meu irmão, você não tem ânimo para realizar nada. A Bíblia diz que Paulo, mesmo tendo sido atingido no corpo, olharam para Paulo, deram ele como morto, os discípulos o arrodearam, tiraram daquele lugar. Eu fico imaginando ele todo ferido, mas ele dizendo assim: "Nossa, agora eu vou continuar, não vou pagar." É assim, irmãos. Deus nos chamou para termos fé. O que é fé? Fé é ter a convicção, é ter a certeza daquilo que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas nós acreditamos e trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Você entende que Paulo compreendia isso, por isso que ele volta. E quando ele volta para animar a alma, a fé dos discípulos que ele havia deixado. Meu irmão, se Paulo fosse olhar para ele mesmo, para as condições que ele ficou, ele seria o primeiro a desistir. Mas ele nunca olhou para si, ele olhou para Cristo. Está na hora de você parar de olhar para você. Está na hora de você começar a parar e olhar para o Senhor. Amém? Está na hora de você parar e olhar as suas condições. Está na hora de você parar de olhar a tua instabilidade. Está na hora de você parar de olhar, meu irmão, a tua condição financeira. Está na hora de você parar de olhar a tua saúde. Tem uma coisa: tudo que o homem recebe vem de Deus, e Deus é perfeito. Até o dia mal que vem sobre nós, Deus não está ausente, nós estamos com Ele. Paulo entendia isso, e nós precisamos entender. A Bíblia desde o princípio fala: quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus é limitado, irmãos. Deus é fraco. Deus é poderoso. Deus é Deus que realiza sonhos. E para que parar no caminho? No labirinto da vida você não pode parar. No labirinto da vida você precisa continuar. As paredes que se levantam são emoções que vêm para desestabilizar você, mas você não pode parar. Olha para a tua direita, sempre vai existir uma saída. Deus está dizendo: filho, até na dificuldade eu estou contigo, até no dia